Oi, eu sou o Neto Marim, do time de Developer Relations do Google Brasil, e no DevBytes de hoje vamos ver como começar a utilizar fragments nos seus projetos Android. E afinal, o que são os fragments? Os fragments são um comportamento ou uma área da interface com o usuário de uma activity. É possível combinar vários desses fragments em uma única activity, montando assim uma interface multipainéis, né? A utilização dos fragments também permite o reuso do código, já que você pode pegar esse mesmo comportamento, esse mesmo pedaço da activity e usar em outras activities ou até em outros aplicativos que você venha desenvolver. Esse recurso ele foi adicionado desde o Android 3.0, o Honeycomb, que foi quando começou a parte dos tablets oficialmente no Android, e nesse ponto a gente teve que criar algum suporte para que você pudesse ter uma interface mais fluida, que funcionasse melhor em telas grandes e também nos smartphones. Os fragments permitem, então, que o aplicativo tenha uma interface que se adapte melhor a cada situação ou tamanho de tela, sem você ter que desenvolver um código específico para uma certa situação. Vamos mostrar aqui o exemplo clássico, está aí na tela, que é de uma lista, onde quando você clica nessa lista, ele leva você até uma próxima tela, normalmente uma nova activity, com os detalhes desse elemento que você clicou. Se você quiser, você teria que voltar na lista para selecionar uma nova seleção. Mas vamos imaginar que você tem um tablet agora. E para que você vai colocar então uma lista de 7 ou 10 polegadas? Você pode usar melhor esse espaço. Como que a gente faz isso? Utilizando o esquema de painéis. Então eu tenho na esquerda o painel da lista e na direita os detalhes dessa lista. Conforme eu clico numa lista, ele vai atualizando os detalhes na direita. Esse é o exemplo mais prático, mais clássico no uso de fragments. Mas a gente tem vários outros exemplos também que vale a pena a gente dar uma passadinha. Tem o de esticar e comprimir, por exemplo, onde você ajusta a largura da esquerda para que você mantenha uma interface equilibrada com o tamanho da direita. Eu também tenho aqui a pilha, onde você vai empilhar os painéis, os fragments, de acordo com a orientação que o seu device está, e assim você aproveita melhor o espaço da sua activity. Também tem a parte do expandir e recolher, onde, diferentemente do que a gente mostrou antes, nesse caso a gente vai expandir ou recolher, mostrando informações mais ou menos relevantes de acordo com o tamanho que está seu painel esquerdo, mantendo ali o painel direito. E também tem a parte de exibir e esconder, onde algumas vezes, mesmo num tablet, às vezes não fica legal no modo retrato mostrar o painel esquerdo, vai ficar muito achatado, vai ficar acabando perdendo uma identidade. Nesse caso, então, você esconde a parte da esquerda, mostra a parte que é da direita em full screen e permite que o usuário volte à tela anterior usando o Up Navigation, por exemplo. Tá? E o que a gente tem que ter em mente quando a gente vai projetar uma interface multipainéis? Primeiro ponto, planeje com antecedência como o seu app irá se comportar em diferentes telas e orientações. Então, faça algum desenho de interface, um mockup, planeje para que você não seja pego de surpresa. Outra coisa, identifique a maneira mais apropriada para compor as telas, reorganizando os painéis quando mudar a orientação. Então não pense que é só porque tem um tablet ou porque tem um telefone com tela maior, é colocar um desenho maior ou reposicionar no mesmo lugar. Não, pense em como aproveitar melhor esse espaço de forma mais confortável para o seu usuário. A gente também tem que procurar oportunidades de consolidar telas em composições de multipainéis. Ou seja, de repente, de um tablet de 7 para um de 10, ou do seu Nexus 4 para um telefone de tela menor, você pode acabar juntando duas telas em uma só e compor assim, uma interface mais cômoda e mais fluida para o usuário. E também, por fim, tenha certeza que suas telas oferecem as mesmas features quando estão em rotações diferentes ou estão em tamanho diferente. Porque, por exemplo, imagine que você está acessando uma certa funcionalidade e resolve virar a tela. E naquele ponto, uma funcionalidade some nesse momento. Isso não é uma coisa legal. Tente sempre oferecer o mesmo grupo de funcionalidades quando você tem trabalhando com esses diferentes fragments. Vamos ver agora, então, quais são os passos para a gente criar um fragment. Primeira coisa, então, é criar uma classe que descenda de fragment. Depois, para definir o layout que vai ser utilizado, você vai precisar programar, sobrescrever o método onCreateView. E esse, de fato, é o único método que você realmente precisa desenvolver para ter o seu fragment funcionando. Os demais métodos do ciclo de vida também são importantes, mas você pode implementá-los depois de acordo com as suas necessidades de funcionamento e características da sua tela. Então, depois que você já criou o seu fragment, é preciso você adicioná-lo a uma activity. Nesse caso, eles são objetos modulares que funcionam sozinhos, mas você precisa ter que cada instância dele seja adicionada a uma activity.
No caso, se você estiver usando a Pay Level antes da 11, você precisa utilizar uma Fragment Activity, que é disponibilizada pela Support Library. Depois, é possível fazer associação de um arquivo XML de layout com um fragment, para que você possa então montar a sua interface multipainéis. Bom, pessoal, vamos ver agora então como trabalhar com fragment, e nesse exemplo específico a gente vai usar a Support Library. A gente vê logo de começo aqui a classe Fragment Layout Support, onde vão estar encapsuladas todas as classes desse exemplo, tá? Que estende de Fragment Activity, que como eu já expliquei anteriormente, é o necessário para que você possa usar os fragments com a Support Library. Bom, aqui logo no set Content View dessa Activity eu estou definindo o layout. Vamos dar uma olhada como que é o layout por causa dos fragments, que é onde é definido o uso dos fragments. Nessa primeira aqui, a gente está vendo que só tem um fragment definido, e nesse caso é a list fragment. Por quê? Eu estou no modo retrato nesse caso, então eu só vou exibir a lista, não tem por que ter um outro fragment. Quando eu clicar aqui, ele vai disparar uma outra activity que então vai mostrar os detalhes. No caso é uma lista de títulos de Shakespeare e depois os diálogos dessa peça. Já nesse outro arquivo, lembrando, tem o mesmo nome, mas agora é salvo na pasta layout-land de landscape, eu tenho dois elementos. Por quê? Um é o fragment, continua sendo da lista que fica à esquerda, e o outro um frame layout com ID details, que é utilizado para a inclusão do fragment com os detalhes, com os diálogos desse título que você selecionar na lista quando estiver no modo paisagem. Vamos voltar aqui e vamos dar uma olhada então na classe de lista. O que ela está fazendo? Nesse caso ela chama Titles Fragment e estende de List Fragment. É uma lista de fragment normal que encapsula alguns comportamentos. Tem aqui toda a questão do List Adapter, você pode olhar, depois dar uma procurada na documentação se tiver alguma dúvida. Mas o ponto é o seguinte, quando eu clico em um item, eu vejo aqui no OnList, item clique, eu tenho o Show Details. O que ele faz? Ele verifica primeiro se você está com dois painéis na tela, ou seja, no modo paisagem, onde eu tenho a lista à esquerda e o fragment direita, e se tiver, eu vou criar o fragment novo, com os detalhes desse diálogo, e vou olhar pelo Details, que é o ID daquele ponto que a gente definiu no layout, e vou fazer a troca, colocar o novo fragment nesse layout lá. Então eu estou fazendo a troca dinâmica de fragments na tela. Caso eu esteja no modo retrato, que vai ser esse else que a gente está vendo no código aqui, o que eu faço? Crio uma intent e disparo uma nova activity, que é onde vai ser exibido o detalhe. A gente pode encontrar essa classe activity aqui no nosso código, que mostra exatamente o quê? Ele mostra que ao criar a classe, se por acaso você estiver no modo paisagem, ele vai matar essa activity. Mas por quê? Porque se eu estou no modo paisagem, eu não preciso usar activity, eu vou usar os dois painéis e vou usar o Details Fragment. Aqui embaixo no código a gente também pode ver o Details Fragment, que nada mais tem do que a exibição dos itens que você enviou para ele. No caso foi um diálogo, e aí tem aqui o texto e o scroll, tudo certinho. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui é que eu tenho uma lista que exibe os itens, um fragment que vai exibir a atualização, e caso esteja no modo retrato, eu vou ter a activity que é lançada por essa mesma lista. Bom, pessoal, e no episódio de hoje, nós vimos o que são os fragments e algumas opções de como combinar esses fragments em diversos painéis para a sua interface. Vimos também como criar layouts para diferentes orientações e adicionar esses layouts aos fragments e activities. E no final, vimos como fazer comunicação entre dois fragments ou iniciar uma nova activity de acordo com a orientação do seu dispositivo. A partir de agora, você já pode começar a utilizar fragments em seus projetos Android. Esse foi o DevBytes de hoje, nos vemos nos próximos.